Boa noite, gente. Muito legal estar aqui. Eu amo estar com o corpo de Cristo. E eu estava ali orando, Deus, o que eu vou falar hoje à noite? Obviamente que eu tenho algo preparado, mas no meu coração ele se identificou muito com vocês. De certa forma, grande parte do meu avivamento foi num avivamento que eu digo pessoal, né, do meu despertar pessoal, foi dentro de um ministério chamado Surfistas de Cristo. E nós encontramos várias denominações e ali eu fui descobrindo coisas de Deus que eu não sabia. E enquanto eu orava ali perguntando, eu vou contar um pouquinho mais da minha história hoje para vocês do que eu estava preparado, porque eu creio que é o que Deus tem para nós hoje. Eu sinto como que Deus quisesse que eu contasse a minha história como parte, como irmão de vocês, como irmão mais velho de alguns, como irmão mais novo de outros. E eu creio que Deus vai abençoar a sua vida. E meu nome é Conrad, nome alemão, de origem alemã, né? Porque eu sou realmente de origem alemã e sou dos Menonitas. Alguns conhecem aqui em Curitiba, tem ali até a Praça dos Menonitas. É uma denominação que vem desde 1534 e então uma origem tradicional, né, anabatista. E por isso que eu sou o improvável de estar falando aqui sobre cura, manifestações do poder. E eu acho que é exatamente essas coisas, né? Deus usa as coisas loucas desse mundo e eu sou um desses improváveis. Então eu sou casado com a Gisá Batista, que alguns conhecem também, desde o jornalismo até o movimento que ela lidera de mulheres também, chamado Voo e Borboleta. E se você é mulher, você deveria seguir ela, porque ela é bem melhor do que eu. Eu não estou brincando, ela é sensacional. E além de ser uma mãe sensacional dos meus 4 filhos, ela é uma pessoa sensacional e vale a pena você seguir. Só para você olhar meus filhos também, que são uma bênção, e é muito legal. E fora que ela posta mais, o meu post deve ter uns 3 meses, o último, e ela todo dia está lá e vocês podem seguir a gente com mais frequência. Inclusive essa vai ser a última pregação antes da gente estar viajando de novo para os Estados Unidos. Vai passar mais um ano na Betel e você vai poder acompanhar a nossa jornada lá também, se você quiser. Legal. Queria que você abrisse comigo, esse texto eu não passei lá para eles, mas é 1 Coríntios 2. Quantos aqui tem menos de 25? Vamos lá, só para ter uma ideia. A grande maioria. Uma outra pergunta. Quantos aqui cresceram num lar cristão? Ou seus pais te levaram para a igreja? Uma coisa assim, vamos lá. Uma boa parte também. Legal. Então você vai se identificar comigo. Quando eu era adolescente, né, quando a gente nasce dentro de uma cultura cristã, parece que aquilo tudo é normal, faz parte da nossa vida, estar aqui sentado, ouvindo, e aí chega na adolescência, parece que as outras coisas são mais atrativas, né, as aventuras, e cada um tem a sua jornada na adolescência para se descobrir, né, e alguns vão mais longe, outros não vão tão longe. Eu fui para a área do surf, surfava um monte, e graças a Deus eu fui para o esporte, não para outras coisas, e ao mesmo tempo chegou ali nos 18 anos, eu falei assim, Deus, se você é de verdade, eu tenho que viver esse negócio. E eu creio profundamente, na verdade, eu entendo que a Bíblia deixa isso muito claro, que Ele coloca dentro de mim e de você um desejo de viver algo extraordinário. Ninguém aqui acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou viver um dia que não vai valer a pena. Ninguém tem esse desejo, pelo menos. Às vezes a gente vive um dia ruim, mas não é o nosso desejo ao acordar, você fala assim de manhã, cara, hoje o dia vai ser inútil. Eu quero viver uma vida relevante. E essa semente de relevância faz parte de você. Por quê? Porque você é filho de Deus. E aquilo me pegou nessa época, e aí eu comecei a ver outras pessoas vivendo o reino de Deus de uma forma extraordinária, e eu falava assim, será que isso é para mim também? Ao mesmo tempo eu sabia que era para mim, mas eu achava aquilo tão distante, que eu falava assim, o que eu vou fazer com isso? Onde eu vou chegar lá? Eu não via ninguém ao meu redor, no meu pastor, meus líderes, eu não via ninguém vivendo aquilo, e eu falava assim, como é que isso é possível? Né? E o texto que eu orava, e o meu desejo era esse aqui. Paulo, vocês gostam dele, né? Eu também. Escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, e ele começa esse texto de uma forma muito impressionante. 1 Coríntios 2, 1, ele diz assim, eu mesmo, irmãos, quando eu estive entre vocês, eu não fui com um discurso eloquente, e nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Versículo 2, pois decidi nada saber entre vocês,
a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. E aí o versículo 4. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E eu lembro de eu frequentemente orar e falar assim: Deus, eu não sei se eu quero ser um pastor, mas eu quero viver essa realidade aqui de Paulo, onde ele fala assim, cara, é importante o poder, eu quero manifestar esse poder, esse era o versículo que eu orava nas minhas orações da noite, da vigília, que a gente fazia vigília de jovens, esse tipo de coisa, e esse desejo começou a fomentar dentro de mim. Só que assim, eu não sei vocês, mas eu tinha alguns fundamentos não bíblicos, e aqui eu vou fazer um parênteses, que eu vou ensinando algumas coisas que eu aprendi ao longo do caminho, para ajudar vocês, é que, se eu fosse perguntar para vocês aqui, o que é mais importante? O que eu penso ou o que eu faço? Qual seria o chute de vocês? Esse é o tipo da pergunta pegadinha que é sacanagem, né? Mas vamos lá. Obviamente que o nosso resultado da nossa vida vem daquilo que eu faço, mas tudo que eu faço vem daquilo que eu penso, né? Primeiro eu penso, depois eu faço. E se eu transformar essa pergunta em evangeliquez, é mais fácil. Você é salvo pela fé ou pelas obras? Pela fé. Só que engraçado que às vezes a gente entra na igreja pela fé, mas depois tudo parece que é por obras. Eu tenho que fazer para conquistar, eu tenho que fazer para ser digno de receber um dom, de poder fluir em alguma coisa, que Deus vai me usar. E aí o que acontece? Uma coisa que eu aprendi recentemente, não faz nem, 7 anos, é que na nossa vida de caminhada de fé, do cristianismo, tudo é pelo que eu creio. Como assim? O que isso quer dizer com tudo? Vou dar um exemplo aqui, vou dar uma ilustração talvez. Existe um limite aqui, vamos imaginar isso, tá? Não é literal, mas vamos dizer que acima de nós existe uma realidade espiritual, tá? E nessa realidade espiritual existem verdades que são verdades, você acreditando ou não, ok? Vou pegar essa que eu acabei de falar, fé em Cristo Jesus salva, certo? Então Jesus morreu por você e você tem direito à salvação ao crer em Jesus. Essa realidade, essa verdade está disponível. Como que eu acesso essa verdade? Crendo, certo? Então é como se eu passasse com a mãozinha para essa realidade, cresce nessa verdade e trouxesse ela para mim hoje, e a partir daquele momento eu caminho nessa verdade e ela é verdade para mim, certo? Agora existe muita gente aí que não vive essa realidade. Por quê? Porque eles não acessam a essa verdade. E eu quero dizer que na nossa vida de fé as coisas são assim. Eu preciso crer nessas verdades e trazê-las para mim, e elas começam a ser verdade na minha vida. Eu até sabia isso na teoria, mas eu não sabia como isso era na prática. E aí, uma ilustração que eu gosto de dizer também, nós, né, que fomos criados no sistema escolar que todo mundo passa, tem que passar, a gente tem um sistema de aprendizado que é por teorias. Então, vamos lá, teoria de Darwin, teoria de não sei o quê. E o que acontece? Você cria na sua mente uma plataforma, uma estante de teorias. Então eu chego aqui, o professor X fala assim, essa teoria, o pessoal de lá acredita nisso, essa linha acredita nisso, filosofia tal diz isso, e você vai criando filosofias. E nós aprendemos, sabe fazer o que com a informação? A estocar elas como conhecimento. E aí chega o pastor, o líder, a pessoa que está discipulando, a própria Bíblia, ela vem e te diz assim, algo poderoso, ela fala assim, o Espírito Santo, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, habita em você. Sabe o que você faz com essa verdade que é poderosa? Você pega e coloca ela na prateleira junto com as outras teorias. E aí, o que acontece? Talvez isso já aconteceu com você. Você lá, crente velho já, ou já está lá faz tempo na igreja, chega um cara novo, acessa a verdade que Cristo salva, só que ele acessa outras verdades que você ainda não está vivendo. E você vê o cara vendo cura no dia a dia, vendo transformação, sendo ferramenta, e você fala assim, cara, estou a vida inteira aqui, sem mais de Bíblia que o cara, mas não estou vivendo o que o cara está vivendo. Como pode isso? E aqui está a chave, você só sabe aquilo, você não crê aquilo. Agora, eu não estou querendo colocar peso em você, eu já vou te dar saída para isso, porque eu vivia essa realidade, eu sabia muito da Bíblia, eu tinha feito
Fateme, né? Tinha feito vários cursos. Por quê? Porque eu estava faminto por isso. Eu queria viver o que Deus tinha para mim. Eu tinha esse senso de relevância que todos nós temos. Eu falei assim, eu vou atrás disso. E aí o que acontece? A gente não percebe, né? Mas você que cresceu aí num ambiente, mesmo que você que não cresceu, você escutou histórias da Bíblia por aí, seja na escola, em filmes. Se eu fosse perguntar para você, qual que é a porcentagem de histórias do Velho Testamento e do Novo Testamento que você escutou ao longo da sua vida, pelo menos na infância, qual que foi a porcentagem? Vamos dividir aí. Mais do Velho, quanto mais, por exemplo? 70%, 80%? Mais ou menos isso? Pelo menos a minha experiência é mais ou menos isso. Por quê? Porque as histórias são mais legais e tal. Mas qual que é o fundamento da Velha Aliança? Existem alguns fundamentos da Velha Aliança. Como que eu me relaciono com Deus? Por meio de regras, e eu cumprindo as regras, tá ok. Que mais? Como que funcionava o relacionamento com Deus, com as pessoas? Deus falava com as pessoas? Para algumas pessoas, né? Se você nascesse na família certa, estivesse no lugar certo, você ouviria a voz de Deus, você teria acesso a essa comunhão com Deus. Se você não nascesse, se você fosse da tribo de Dan, tribo de Benjamim, sei lá do que, você não teria esse privilégio. E aí o que acontece? Quando a gente cresce nesse ambiente, vamos pegar esse jeito. Então no Velho Testamento Deus falava através dos profetas, tinha a lei escrita, e para alguns iluminados, né? Eu chamo Moisés de iluminado, Davi, uns caras desses, os caras eram iluminados, né? Eles eram escolhidos e só eles, Deus falava com eles. Aí a gente pega a influência que a gente tem do Velho Testamento, mais a influência que a gente tem de outras religiões. Como que as outras religiões funcionam? Eu faço sacrifícios e eu recebo. Eu tenho o guru, que é o meu intermediador com os deuses, e ele me dá o passe, ele me faz aquilo, ele me faz aquilo, e aí eu crio, e isso vem para mim influência através de filmes, através de escola. Então se cria uma influência sobre a sua vida, de que para eu ser usado por Deus, ou eu tenho que ser um cara escolhido por Deus, cara, você é o escolhido, cara. Por isso que Deus te usa dessa maneira, ou eu tenho que ser o cara que mais entende da Bíblia, para eu poder escutar a voz de Deus, para eu poder ouvir, realmente entender. Obviamente que Deus fala pela palavra de Deus, a palavra de Deus escrita, né? Não estou dizendo que é o contrário disso. Ou então eu tenho que estar na família certa, tem que ter já nascido ali, tem que estar na linhagem dos pastores, tem que estar alguma coisa assim. Ou senão, né, outra influência, tem que sacrificar muito, tem que fazer muito para conquistar esse lugar de manifestar o poder de Deus. E eu lembro de uma dessas escolas que eu fiz, de cura, por exemplo, e a pessoa falava dos dons, e aquele pastor ele não queria dizer isso comigo, mas como eu tinha essas influências, e eu estou tentando contar essa minha história para vocês se identificarem, porque eu creio que o que Deus quer que você saiba, saindo daqui essa noite, é uma coisa que você já sabe no conhecimento, mas eu quero que você saia daqui crendo para a tua vida, tá? Que é o quê? A coisa mais óbvia que você já sabe quando você tem Jesus, que é o quê? O Espírito Santo, ele habita dentro de você. E esse pastor ele falava assim, olha, quando eu me converti, eu andava de bicicleta, eu vendia bicicleta, e todo o tempo que eu andava de bicicleta eu orava. E aí ele falou assim, mais tarde eu fazia isso e orava. E o cara começou com 14 anos, eu estava sentado ali fazendo engenharia, com um estágio, namorando, ministério. Eu falei assim, cara, não tem essas horas aí que o cara gastou. Eu falei, pô, o cara começou com 14, eu já estou com 20 e poucos, já estou no déficit aqui de algumas horas aí, né? Eu falei, cara, jamais vou ser usado como esse cara. Na minha cabeça essa era a informação que estava entrando. Só que foi uma noite de poder, assim, ó, muita gente curada, óculos sendo jogado fora, um negócio assim extraordinário, foi sensacional aquela noite, para mim foi assim, marcante. Mas, sabe o que eu aprendi daquela noite? Que não era para mim. Por quê? Porque eu não tinha pago aquele preço todo. Apesar dele falar que era para todos, todo mundo tem, a mensagem que ficou cravada no meu coração, não foi aquilo que ele falou, foi aquilo que eu percebi. Por quê? Porque eu tinha várias coisas que eu acreditava antes de estar sentado naquela sala, e é isso que eu quero falar com vocês. Por isso que eu amei o título, na verdade, Graça e Poder, porque a graça, ele é o fundamento para você fluir no poder.
Se você não flui no poder pela graça, você vai fluir pela performance. E aí você vai achar que você está sendo digno de ser usado por Deus. E você vai achar que a cura é porque você é o ungido. Você vai achar que as pessoas vão ser tocadas porque você é o escolhido. E esse não é o fundamento correto. O fundamento correto é aquele que é pela graça de Deus. Sou o que sou, como Paulo fala. Então, nessa minha jornada, então eu saí daquele lugar, eu falei, puxa, eu acho que não é para mim, mas eu vou dar o meu melhor. Vou continuar servindo a Deus. Então, fui líder de jovens, líder de adolescentes, e fazendo aquilo lá. Sempre com aquele desejo, cara, tem algo mais, não pode ser que é só isso. É de verdade isso aí, mas, cara, por que eu não estou conseguindo viver? E, obviamente, né, cada um tem sua jornada. Para nós, Deus realmente nos colocou lá na Betel. Eu não conhecia nada deles lá. Foi uma outra história para contar para vocês. Mas eu nunca tinha escutado uma mensagem deles. Foi algo bem coincidência com as coisas de Deus. E lá algumas chaves viraram. As pessoas perguntam, mas o que você aprendeu lá de novo? Eu falei assim, de novo, não foi muita coisa de informação. Lembra? Informação? Mas eu comecei a perceber como aquilo é na prática. E aí eu descobri uma coisa que, não sei se alguém fala essa frase, mas é muito interessante, que eu gosto de falar assim, que o teu cérebro, ele não acredita aquilo que você não experimenta. É como se não fizesse sentido para o teu cérebro você falar que o Espírito Santo habita em você e você não viver aquilo na prática. É uma contradição, entendeu? Teu cérebro ele não acredita. Como é que é esse negócio? Não sei se você já se perguntou, onde é que está o Espírito Santo aqui agora? Está no meu pé? Ele está na minha orelha? Será que ele é maior que eu? Será que ele fica aqui dentro, bem no meio? Vocês já fizeram essas perguntas? Não, só eu que faço essas perguntas estranhas. E eu me fazia essas perguntas. E aí, com a nossa referência do Velho Testamento, como que o Espírito Santo vinha sobre o profeta? Em alguns momentos. Então, o que eu achava? O Espírito Santo, bom, eu sinto o Espírito Santo. Às vezes eu sinto um arrepio no culto, eu sinto uma parada, às vezes tem um culto mais ungido lá, eu sinto o Espírito Santo. Mas era uma referência do Velho Testamento, que é, o Espírito Santo vem sobre e vai embora. E aí no dia a dia eu estou... E aí tem tantos detalhes, na verdade, dessa minha transformação surgiu a Escola do Alto, né, que a gente tem, que são várias horas, então não vou conseguir dar a escola inteira aqui, mas eu queria compartilhar com algumas chaves para vocês, porque essa foi a minha transformação, de eu conseguir tirar da minha teoria para algo prático, porque para nós na era da informação não é isso que falta, não é a informação que falta para a gente, o que falta é você conseguir colocar isso para o teu dia a dia. E eu quero dizer que primeiro, para você que está aqui, você está no caminho certo, você está, o desejo, na verdade, dessa relevância, de você conseguir fluir no poder, é algo que já é natural teu. Você tem, né, você tem a natureza divina em você. Nós somos a expressão do Filho na Terra. Faz parte de você. Você já sabe disso. Então, na verdade, o teu Espírito só está querendo que você se alinhe com essa verdade. E você vai viver o sobrenatural no dia a dia. Existe uma coisa que eu falo, que eu era daqueles caras, eu não sei quantos de vocês foram nessas reuniões de avivamento nos anos 2000, mais ou menos, ali um pouco antes, onde vi um grande homem de Deus, e as pessoas, às vezes eles oravam, as pessoas caíam. Vocês lembram disso, não? Não sei quantos já era uma criança nessa época, tinha nem nascido ainda. Mas existiam momentos assim, da galera cair no chão, e o pessoal começava a tremer e tal, e eu ficava olhando aquilo, porque nada acontecia comigo, de verdade, nada acontecia comigo. Eu ficava ali olhando e falava assim, pô, Deus, errou a mira, estou em pecado, o que está errado comigo? Eu não sinto nada, eu não estou tremendo, como é que é isso? E esse negócio do Espírito Santo ficava longe para mim. Eu chegava em casa chorando mesmo, de verdade, chorando assim, pô, Deus, o que eu fiz de errado? Tem um pecado que eu não estou vendo, e eu querendo viver aquilo, né? E eu percebi que, na verdade, a gente tem muita influência que não alinha com a palavra de Deus. A Bíblia, ela diz que você é o quê? Templo do Espírito Santo. Você é habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não sai dar uma voltinha. O Espírito Santo, ele não deixa a casa vazia, ele sempre está em casa. Então, esses dias acho que perguntaram para o Chris Walton, mas você se acha Deus então? Ele falou assim, eu não me acho, mas Deus habita em mim e ele sempre está em casa. Quer dizer, não está querendo dizer que mas é muito interessante você pensar dessa maneira, né?
Eu falo que às vezes a gente canta umas músicas que elas não têm nada de errado, a não ser que tenham. Como, por exemplo, eu quero estar mais perto de ti. Não tem nada errado se cantar isso, a não ser que você ache que você esteja longe dele. Porque quão mais perto você pode estar de um Deus que habita em você? E aí, por exemplo, esse lance do gás aí que ele falou. Por que eu orei pelo cara ali? Eu estava ali resolvendo uma coisa do dia a dia. Meu dia é meio cheio. Aí, né, nem que eu não queira, é cheio, tem umas crianças penduradas ali. Então, eu cheguei lá e eu já pergunto ao Espírito Santo, tem uma coisa para você, cara. Por quê? Porque ele sempre está em casa. Eu não preciso invocar um Deus, entendeu? Ele não precisa baixar em mim. Eu uso essas linguagens para chocar vocês. Eu não preciso de ter um fundo de teclado tocando quando eu vou orar por cura na rua. Eu não preciso ter uma música rápida, depois duas lentas, para depois eu entrar no transe do Espírito, para daí começar a fluir no Espírito. Eu não preciso. É gostoso? Claro que é gostoso. A gente sentir a presença dele e tal. Mas ele não sai dar uma voltinha. E por isso que eu saber que o Espírito Santo habita em mim é uma coisa, mas eu viver isso é outra. Quando eu olho para a vida de Daniel, por exemplo, Velho Testamento, ele era encontrado mais inteligente, não só isso, ele permaneceu, vamos pensar numa empresa, ele permaneceu por reinos, três reinos, se eu não me engano. Imagine que se uma empresa que entra uma diretoria nova, já não troca os gerentes, o cara permaneceu numa época que os caras matavam os gerentes anteriores, né? E o cara permaneceu, porque o cara era tão bom. E aí a gente chama o nosso trabalho de secular. O que no Velho Testamento Deus fazia com que era secular? Ele abominava o que era secular. Então, às vezes, a gente diz que a gente está indo para o nosso trabalho secular, que a gente acha que Deus não se agrada, então você gasta 80% da tua semana em coisa que na tua cabeça, se você tem essa influência, acha que Deus não se agrada, em vez de você saber que o Espírito Santo te colocou lá, assim como colocou Daniel naquele lugar, e o Espírito Santo, ele te capacita, porque ele é dono, ele é fonte de todo conhecimento e toda sabedoria. Mas eu preciso acessar essa sabedoria. Como que eu acesso essa sabedoria? Fazendo perguntas, gente. É muito simples. Sabe o que eu fiz quando esse cara do gás veio? Eu falei, Espírito Santo, tem uma coisa específica para ele? Eu senti algo no meu joelho. Eu falei, por acaso está com uma dor no teu joelho? Eu falei assim, cara, tem, não sei o quê. Mas porque eu sou muito especial, muito espiritual, eu só estava fazendo devocional 1 minuto antes. Eu não estava, não sei nem se eu tinha feito devocional aquele dia. Eu não estou dizendo para você não fazer devocional, tá? Não ler a tua Bíblia. Mas não é isso que define a minha comunhão com o Espírito Santo. O que define é a obra da cruz. E a obra da cruz, ela é definitiva. Uma vez eu estava meditando sobre isso e parece meio bobo, gente, mas para alguns de vocês vai fazer bem sentido. O Espírito Santo falou assim para mim: a obra da cruz, ela é tão definitiva, ela é tão de uma vez por todas, que o próprio Deus, que não compactua com o pecado, habita em você. Não sei se vocês entenderam a profundidade disso, mas às vezes a gente fica colocando empecilhos para o Espírito Santo fazer algo através da minha vida. Se eu tivesse feito aquela escola, se eu tivesse ido até Betel, se eu tivesse orado tanto, se eu tivesse orado como esse cara orou, aquele cara que me ensinou cura. E a gente fica colocando um monte de... E a gente fala assim, Jesus, tua obra não foi suficiente. Eu vou ter que fazer um pouquinho mais de sacrifício para ver se daí o Espírito Santo flui na minha vida. Não, a obra da cruz, ela é definitiva. Ela é tão definitiva que o próprio Deus, que não tem pecado, hoje habita em você. Ela é tão definitiva que não tem nada que impede de um Deus santo habitar dentro de você. É muito louco pensar assim, porque não combina com a nossa maneira de pensar. Porque na minha maneira de pensar, olhando as referências do Velho Testamento de outras religiões do mundo, eu tenho que conquistar o dom. E a gente acha que dom tipo né, o cara do exército, né, tem um broche aqui, cara, o cara fez, né, você orou bastante, agora pode fluir em cura. Você que jejuou bastante, aqui, agora você vai ter o dom de profecia. E não é. Vocês sabem que o texto de 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios, ela foi escrita ali para essa igreja, e é muito interessante que ele começa a carta dizendo assim, olha, vocês têm todos os dons, não falta dom nenhum aqui. E aí você fica pensando, qual igreja que eu vou de Curitiba? Cara, tem uma igreja que tem todos os dons. Vou nessa, né?
No capítulo seguinte ele fala assim, não pude falar com vocês como espirituais. Você fala assim, como assim? E aí eu gosto de colocar 2 pontos nesse, depois você pode ler em casa, essa carta é bem importante. Mas eu gosto de colocar 2 pontos. Primeiro, a gente precisa saber que dom não é certificado de que você está mandando bem. Então, se eu curar um monte de gente aqui, não quer dizer que eu sou o cara mais santo de todos. Agora, o outro ponto que eu gosto de dizer é o seguinte, se você ainda não se sente pronto, não tem problema. O Espírito Santo pode te usar mesmo assim. Usava os caras de Corinto, que não podia ser chamado de espiritual. Então, você também pode ser usado para fluir no poder de Deus. E, gente, você precisa sair daqui, uma das coisas que eu queria que você saísse daqui é você ter certeza que o poder de Deus é para você. Os sinais vão seguir aqueles que creem. Necessariamente seguem aqueles que creem. A Bíblia diz, por exemplo, sobre cura não é só limitada a quem tem o dom. Ele fala assim, vocês vão impor as mãos e pessoas serão curadas. E ele falava assim, ele não falava assim, vão e orem pelos enfermos, ele falava assim, vão e curem os enfermos. Uau, como assim, eu curar? Sim, você com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus não é uma mandinga, né, no final da oração. É uma procuração. Deus falou assim como eu sou, vocês são nesse mundo. E agora vocês são embaixadores desse reino, vocês me representam. Então vocês vão em meu nome e vocês vão orar, as pessoas vão ser curadas. E por isso que eu falo que a graça é tão importante, porque uma vez que eu entendo que a obra da cruz ela é definitiva, isso é possível. Se eu não entendo que ela é definitiva, eu vou dizer assim, ainda falta muito para eu chegar lá no dom, eu poder ver coisas acontecerem e tal. Mas eu queria dizer que é um privilégio para você viver nesses dias, porque eu creio que Deus está movendo sobre a terra, e não é só privilégio meu viver isso que eu estou vivendo, de ver curas diariamente, ou ver palavras proféticas sendo vistas à torta direita, vamos dizer assim, é uma coisa frequente, né? Mas é algo que Deus está fazendo na terra nesse tempo. É para você e para mim. Deus tem chamado você e eu para manifestar o poder dentro e fora da igreja. A escola que a gente criou, ela tem um foco bem específico para capacitar pessoas para fluir no sobrenatural fora da igreja. É uma escola interdenominacional também, na última a gente teve 34 denominações entre os alunos, e a ideia é que você flua no teu cliente, você flua no teu trabalho, na tua família. Por quê? Porque o reino de Deus, ele está dentro de você, e onde você vai, Jesus vai com você, onde vai o Espírito Santo vai com você. E eu creio fortemente que essa é a estratégia para a evangelização nos últimos dias, porque as pessoas estão na era da informação. Eu falo que uma vez eu estava numa festa infantil, e eu gosto de contar esse exemplo porque ele é didático, né? E eu estava lá, e às vezes eu vou numa festa e pergunto, Espírito Santo, tem alguém especial aqui que eu ia para conversar? Eu faço pergunta, gente, é assim, pergunta. E você fala assim, mas então você escuta a voz de Deus audível? Não, gente, eu não escuto a voz de Deus audível. Deus fala comigo por uma impressão. E eu tenho até depois pode procurar no YouTube, tem um ensino que eu falo sobre personalidades proféticas, depois você pode ir lá olhar, é sensacional, para mim libertou a minha vida. Porque eu escutava as pessoas falando, aí Deus me falou assim, eu falei, cara, Deus não fala comigo desse jeito, eu acho que eu estou menos crente que ele, né? E aí outra pessoa fala assim, não, mas você sentiu aqui o negócio? Eu falo assim, cara, eu não senti nada, cara. Ixi, cara, eu acho que eu estou menos espiritual que essa pessoa. E aí eu descobri que na verdade Deus fala comigo através dos meus pensamentos e nas minhas impressões. Então eu vou, às vezes, num lugar, e aí Deus tem alguém que eu preciso falar, e me veio a sensação de falar com um cara. Eu sabia que o cara era alemão, eu não conhecia ele, mas eu sabia que o cara tinha vindo da Alemanha, era uma festa infantil. Estava sentado ali no quintal da casa, e eu sentei com o cara, trocando ideia, e aí, como é que se faz a vida e tal. Daí ele falou assim, estou dando uma volta no mundo de bicicleta. Eu falei, uau, que massa e tal, conversando. E o que se faz da vida? E nessa época eu já estava só dando treinamentos, eu falei assim, dou treinamentos, falo em igreja e tal. E eu já soltei o gancho e falei assim, qual que é a tua fé, né? Ele falou, só teu. Daí eu falei, que legal, vamos ver para onde você vai essa conversa, né? E aí eu conversando com o cara, e aí eu já dentro perguntando para o Espírito Santo, e aí, tem uma coisa específica para esse cara? Tem uma palavra de conhecimento, alguma coisa? E me veio também, tem várias histórias de joelho, tá, gente? Depois, se tiver um joelho, nós vamos orar por joelho, e Deus vai fazer. E aí, perguntei para o cara, e por acaso tem um problema no joelho direito? Ele falou assim, tenho, como é que você sabe? Então, é sobre isso que eu ensino, eu falei para o cara e tal. Daí eu falei assim, tá, mas daí eu aprendi, posso orar por você? Pode, mas eu não acredito. Eu falei assim, mas você não precisa acreditar, deixa que eu oro por você, né? E eu orei por ele, e nessa hora minha esposa já estava no carro querendo ir embora, mas eu falei, não posso perder essa chance. E eu orei para o cara, e as crianças estavam jogando bola na frente dele,
ele se levantou e isolou a bola, deu uma bicuda na bola. Daí ele falou assim, nossa, alguma coisa mudou aqui, né? Daí eu falei assim, Deus te tocou, né? Deus, ele te ama, ele não conhece só teu joelho, mas ele conhece a tua vida inteira, e ele quer um relacionamento com você. E o cara falou assim, legal, tal, isso aqui, né? Aquele negócio. E nessa hora eu já fui embora, e aí depois o Espírito Santo falou para mim assim, você não conseguiu terminar de pregar para ele, mas deixa que o joelho dele vai pregar para ele pro resto da vida, né? Então, o poder de Deus, ele tem algo que é impressionante, porque se você chega a uma palavra de conhecimento, a pessoa ela não tem como não se abrir para aquilo. E tem várias histórias dessas. E isso não é privilégio meu, eu estou contando essa história só para ilustrar, na verdade, porque isso é para todos. Era muito engraçado que a Gisá, a minha esposa, ela sente, escuta a voz de Deus, ela é tipo espiritualizada, vamos dizer assim, né? E eu, alemão, engenheiro, né? Tradicionalzão assim, não sinto nada. Às vezes em casa ela fala assim, cara, você tem que se quebrantar mais, tem que se abrir mais para as coisas do Espírito. Ela falava para mim, né, me julgando, me condenando. E aí, brincando, hoje a gente brinca com isso, mas na época às vezes rolava mesmo essa conversa. E eu falava assim, caramba, o que tem de errado comigo? E eu quero dizer isso para trazer esperança para você, que é assim do jeito que eu sou também. E então, basicamente, essa foi a jornada que Deus nos trouxe, né, ao longo, depois veio o casamento, veio várias coisas, mas eu queria falar especificamente da questão do sobrenatural, do poder de Deus. E o poder de Deus, ele está em você. Engraçado que o texto de Atos 1:8, ele fala de uma coisa muito interessante. Se você lembrar do texto, eu vou ler ele com você, acho que esse eu mandei para eles lá. Ele fala assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e então o quê? Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E eu escutei uma vez um pastor falando, obviamente que isso é simplista, mas ele falou assim, quer uma evidência de que as pessoas estão cheias do Espírito? É se isso está acontecendo, porque a função do Espírito é sermos testemunhas. Não é você, obviamente que o Espírito Santo se manifesta de N maneiras, mas o objetivo final é que isso saia de você para fora, se manifeste de alguma maneira. Só que isso é natural, gente, não é algo que você precisa forçar, é algo que é natural do cristão, porque o Espírito Santo ele habita em você e é natural para que ele saia, né, de dentro para fora. Uma outra coisa que eu queria falar que eu achei muito interessante é que se você ler Efésios 11, quando tem lá toda a lista dos heróis da fé, você vai ver que o autor ali de Hebreus, ele coloca o que aquelas pessoas manifestaram pela fé. Não foi de quanto eles gastaram conhecendo mais a palavra de Deus, quanto tempo eles passaram tanto em oração, mas foi porque eles agiram mesmo, o que eles fizeram com aquilo. E a fé, ela tem essa necessidade prática, para você ser um herói da fé da tua geração, necessariamente existe uma ação envolvida, e eu quero te capacitar a viver isso, porque eu creio que essa vida relevante é para todos. Uma das coisas que eu queria falar para vocês, ainda que é uma chave que para mim é interessante, é que eu queria falar para vocês como é que o inimigo funciona, para você entender e poder se desvencilhar dele. O inimigo ele funciona por princípios. O que eu quero dizer com isso? Quando ele estabelece um princípio cultural, por exemplo, ele não precisa nem mais de demônios para trabalhar, porque aquilo se auto-fomenta, se auto-reproduz. Então, por exemplo, assim, se eu creio que o Espírito Santo habita só em algumas pessoas específicas, e isso é cultural dentro da fé cristã, o inimigo não precisa fazer mais nada. Vai ter um monte de gente vindo para o culto assistir a pessoa que tem o Espírito Santo. E ele quer que você pense que existam níveis de Espírito Santo. Ele quer que você, igual numa empresa, você entra, aceitou Jesus, Espírito Santo trainee. Beleza, você está aprendendo, você é Espírito Santo trainee. Depois você vai Espírito Santo Júnior, depois vai para o pleno, depois vai para o sênior. E quem sabe você é promovido para ungido, né? É isso que ele quer que você pense. E como que isso se reproduz no nosso meio? Cara, eu vou te levar para um cara que tem uma oração forte. Esse cara... Aí ele fala assim, não, cara, mas eu vou te levar para o pastor porque ele vai te apresentar Jesus.
Ah, mas eu vou te levar para tal pessoa, porque você percebe que a gente cria, só que a Bíblia diz o quê? Que o Espírito Santo, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, habita em mim e em você. Existe Espírito Santo Júnior de uma criança? A criança tem um Espírito Santo inferior do que o teu? Não. Por isso que a minha esposa, ela ama ensinar como as crianças escutam o Espírito Santo. Por quê? Porque daí elas desde pequeno já vivem em comunhão com o Pai, e a maioria dos traumas que você tem hoje vem da tua infância, das suas limitações. E por que não conectar as crianças já com o Pai, para que elas não precisem esperar ficarem adultas para tratar os seus traumas? Já conversa com o Espírito Santo, ele já tem a verdade sobre a sua vida. E a gente conecta as crianças com o Espírito Santo. Por quê? Porque não existe Espírito Santo Júnior. E aí o que acontece? Se eu não creio nisso, eu acredito na palavra de Tiago 5,16, que diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Quem aqui é justo em Cristo Jesus? Ok. Então, se eu oro, né, lembra que eu orei 2 vezes pelo cara? Eu orei a primeira vez, nada aconteceu. O que eu podia ter acreditado naquela hora? Nada aconteceu. Mas na minha cabeça, eu renovei minha mente com uma verdade que não é mais teoria, ela é verdade. Ela diz que a oração do justo é poderosa e eficaz, certo? Então, na minha cabeça é o seguinte: toda vez que eu oro, algo acontece. Eu vendo ou não, porque eu creio mais na palavra de Deus do que naquilo que eu estou vendo agora. Então, assim, vamos orar mais uma vez, porque algo já está acontecendo. Ah, mas não foi curado de qualquer jeito. Já aconteceu várias vezes, pessoas não serem curadas. Da mesma forma, algo aconteceu. Porque eu creio na palavra de Deus. Ela diz que a oração do justo pode. Então, quando você vai começar a orar por cura, nunca orei por cura, por exemplo. Manifestação do poder na prática, na cura ali. Vamos orar por cura. O que acontece? A pessoa não foi curada na hora. Qual que é a mentira que você vai pensar? Puxa, eu não sou tão ungido como o cara do Espírito Santo Sênior. Eu ainda não estou lá. E aí você vai acreditar na tua experiência e não na palavra de Deus. Tá, mas tem gente que tem mais experiência com cura, óbvio. Claro que tem. Mas isso não faz dele ter um Espírito Santo mais especial que o teu. É o mesmo Espírito que habita. Inclusive, essa que era o lance de 1 Coríntios com Paulo lá. Ele falava assim, é o mesmo Espírito que atribui os dons diferentes. Então o Espírito... E aí vem uma outra pergunta. Quantos dons eu e você podemos ter? É uma pegadinha. Porque o texto diz, né, são todos isso, são todos aquilo e tal. Mas na prática aqui, ó, se o Espírito Santo, quem que dá os dons? É Ele, certo? Onde que Ele habita? Em mim, certo? Então, quantos dons eu posso ter? Todos. Ele pode dar todos os dons. Eu, pessoalmente, acredito que eu posso fluir em todos os dons em algum momento da vida. Não quer dizer que eu vou ter um que eu vou fluir sempre, mas eu creio fielmente que eu vou fluir em todos os dons. Eu posso fluir, pelo menos, né? Em todos os dons. E essa é a expectativa. E é isso que eu quero que você saia daqui, com essa expectativa. Cara, o Espírito Santo que dá dons, onde Ele está? Ele está em mim. Ele não sai dar uma voltinha. Ele sempre está em casa. Eu estou aqui na casa desse meu parente. Ele está dizendo que está doente. O Espírito Santo que dá dons habita em mim. O cara está doente. Jesus fala que eu tenho que impor as mãos e as pessoas serão curadas. A Bíblia ainda diz que a oração do justo pode muito. O que eu vou fazer agora com isso? Eu vou deixar aquilo ser uma teoria ou eu vou para a prática? Eu vou falar assim, posso orar para você? Ora do teu jeito. Jesus, cura em nome de Jesus. Às vezes é só isso que você precisa falar. E essa é a simplicidade. Eu estou no meu trabalho, eu preciso de uma solução, estou com um problema. Ele é fonte de toda a sabedoria e conhecimento. Onde Ele habita? Em mim. A Bíblia diz ainda que eu tenho a mente de Cristo. O que eu vou fazer? Eu vou perguntar para Ele. Não preciso nem ligar um louvor. Eu só pergunto. Espírito Santo, tem uma coisa, tem uma solução, tem uma coisa que eu não estou vendo aqui. Aí, eu estou com um impasse, sei lá, com o vizinho. Pergunta, Espírito Santo, tem uma chave aqui, tem uma coisa que eu não estou vendo. Começa, é muito simples, gente, é fazer perguntas, de verdade mesmo. Eu achava que era tão complexo, eu achava que eu tinha que chegar num lugar, e eu falo assim, que antigamente, não é que eu era assim, totalmente ignorante dessas coisas, mas eu tinha, por exemplo, palavra profética para alguém, sei lá, 3 vezes por ano,
em um culto ungido, por exemplo, né? Então eu estava lá, o fogo descendo, o Espírito Santo vinha e me dava uma palavra e entregava para essa pessoa. Mas era assim, algo assim bem pontual, assim, sabe? E óbvio que Deus continua fazendo isso. Por quê? Porque eu achava que tinha que ter um cenário todo espiritualizado para os dons funcionarem. Mas não é assim. É mais simples do que isso. Deixa eu ver se eu estou seguindo aqui. Sabe o que é interessante? Um pouco antes daquele texto que eu li para vocês, que Paulo não queria estar com um discurso eloquente e tal, um pouco antes ele põe esse texto aqui, ó, 1 Coríntios 1, 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, falando para eles, né? Mas isso aplica para nós também. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Ou seja, aquilo que eu falei, ninguém era iluminado, ninguém era da tribo de Judá, da tribo de Levi, ninguém era dos favoritos. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Se você se acha fraco, você está qualificado para fluir no poder de Deus. Nós já vamos ver um outro lugar que fala a mesma coisa. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É muito interessante, por isso eu falei da graça. Quanto mais você entende que não foi por mérito, mais você se classifica para fluir nos dons. Porque aí você vai dizer, cara, é só por Cristo. Não tem outro jeito. Porque se eu acho, né? Ele falou assim, ele realmente escolheu isso para que fosse dessa maneira. É evidente que é Deus na vida do cara, porque ele sozinho não faria isso. Impossível Deus usar um alemão desse jeito. Não pode ser. Né? Eu tenho alguns testemunhos que falam assim, a hora que você falou que você ouvia a voz de Deus, eu falei assim, acho que eu também vou conseguir. E é isso aí mesmo, é isso que eu quero que vocês façam. Mais para frente, no livro de 1 Coríntios, se você está com a Bíblia aberta, o capítulo 12, um pouquinho antes, ele fala sobre o corpo de Cristo, que é sensacional você entender. Ele fala tem o texto também da ceia, tem várias coisas muito especiais aqui, que precisam ser compreendidas de forma correta também. Mas 1 Coríntios 12, ele começa falando assim, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes nas coisas espirituais. Ele fala, né, que é mesmo dom e tal, daí ele faz a lista dos dons, e Paulo é um cara muito interessante, porque ele explica as coisas, e às vezes ele parece que ele faz uma pausa assim, e fala assim, cara, eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu vou falar uma coisa muito importante. Daí ele volta para o assunto. E 1 Coríntios 12, ele faz mais ou menos isso, ele põe a lista dos dons lá, palavra de conhecimento, sabedoria, tal, e aí ele fala assim, espera aí, vocês precisam entender melhor esse lance dos dons. E aí ele fala assim, olha, o dom funciona que nem um corpo. Então, cada um tem um dom específico, diferente, vai fluir de uma forma diferente. Você flui no profético diferente do que eu, você flui em cura diferente de mim. E aí ele pega esse lance aqui, ó. Pelo contrário, os membros do corpo, versículo 22, isso mesmo. Os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que lhes tinha falta, dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. E aqui é sensacional o que Deus faz com o corpo de Cristo. Porque sabe aquele lance que a gente é ensinado na cultura, olhar o cara, ó esse tênis aí, cara, ou, o cabelo do cara, o cara tá de boné, que isso? Sabe esse lance que a gente às vezes é ensinado culturalmente? Ele está dizendo o seguinte, você está enganado, porque Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu as pessoas mais fracas, as pessoas que você talvez não dê valor, talvez você deveria dar valor, mas não, o corpo é diferente, e esse é o ponto, para fluir no poder de Deus, não tem nada de você que precisa ser, você precisa só entender quem você é em Cristo. E a chave daqui, uma das chaves, óbvio, tem várias chaves nesse texto, é que você é importante no corpo de Cristo.
Às vezes você olha assim, puxa, mas olha o cara ali, fala bem no microfone. E daí? Cara, eu me empolgo com esse assunto porque foi muita liberdade na minha vida. Efésios 2, abra lá comigo, vamos lá, isso aqui acho que é importante para algumas pessoas. Efésios 2, abra lá comigo, que é um texto muito conhecido, mas eu quero dar uma outra ênfase hoje para você, talvez você até já ouviu isso. Efésios 2:10, 2:8 fala que nós somos salvos pela graça, e o 2:10 ele fala o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Boas obras. Ou seja, você foi criado em Deus, tá? E Ele te criou para boas obras. E olha que detalhe Ele dá sobre essas boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Então, vamos ser crente agora, falar para a pessoa do seu lado. Fala para a pessoa assim, tem uma boa obra para você. Para o outro lado, fala assim, tem uma outra boa obra para você. O que eu quero dizer com você? Que dentro do corpo de Cristo não faz sentido comparação. Por exemplo, eu não comparo uma garrafa de água com um pote de álcool. Por quê? Porque é burrice, certo? São funções diferentes. Esse aqui é para carregar álcool e tem um dosador. Esse aqui é para tomar água e tem uma tampa diferente. É diferente. Eu não posso comparar, não faz sentido. O corpo de Cristo é igual. Não faz sentido você se comparar comigo. Por quê? Porque a tua boa obra é tua, a minha boa obra é outra. E quando eu começo a me comparar, e isso tem a ver com o poder de Deus. Por que eu quero dizer isso? Porque o jeito que você vai fluir nos dons é muito diferente de mim. Você vai ver eu e minha esposa orando, por exemplo, é completamente diferente. E hoje a gente está tudo bem com isso, porque não existe comparação, não existe competição no meu casamento. Eu celebro a maneira que Deus flui na vida dela. Por quê? Porque a boa obra dela é essa. Ela celebra a maneira que Deus flui na minha vida. Por quê? Porque essa é a minha boa obra. Quando a gente começar a celebrar as pessoas, gente, Efésios 4:28, se não me engano, diz que as palavras que nós liberamos liberam graça sobre os que ouvem. A tua palavra libera graça sobre a vida do outro. O que é graça? Graça, ela capacita, ela traz graça, ela capacita. Quem aqui já foi fazer uma apresentação na faculdade, alguém fala assim, cara, vai que vai dar certo. Aquilo fala assim, uau, vamos embora, agora vai. E aí eu posso perguntar para o Otto, né, ou para qualquer pessoa aqui que é líder, ou pastor, ou sei lá, se nunca passou pela tua cabeça desistir do que você está fazendo? Claro que já passou. E aí a pessoa fala assim, eu não vou lá falar com o Otto e vou encorajar ele para que está massa o trabalho dele. Por quê? Porque de repente ele vai começar a se achar. Nada a ver, gente. Nada a ver. A gente acha que... Você conhece alguém que já foi encorajado demais ou não? Encoraje as pessoas exatamente naquilo que elas fazem. Por quê? Porque essa é a boa obra dela. Encoraje ela, continue tocando, cara, continue. Às vezes o cara está aqui, mas ele nem sabe se tem que estar aqui. E aí você vai lá e encoraja ele exatamente, cara, você foi uma bênção na minha vida. Não é óbvio, tá, gente? Encoraje as pessoas naquilo que elas fazem. Eu já vou terminar, vamos lá. Eu vou me empolgando aqui com o assunto, porque eu me comparava com as pessoas. Imagine, eu achava que eu queria fluir nos dons, no poder, e eu não sentia nada, eu não via a voz de Deus. Eu falei assim, cara, como é que vai ser? Eu me comparava e falei assim, cara, eu não vou conseguir. E aí quando eu descobri, cara, não é assim, cada um tem o seu jeito. Eu não sou um pregador que fica gritando, que fica, sei lá. Por quê? Porque é o meu jeito e não tem problema. E não tem problema, Deus me usa dessa maneira e vai usar você da tua maneira. Então, fale para a pessoa que está do teu lado assim, olhe para ela e fale assim, não falta nada em você. Pode falar para ela, não falta nada em você para você viver a tua vida extraordinária. Para o outro lado, fala assim, não tem nada de errado com você. Deus te criou dessa maneira. Quem aqui nunca pensou, não, tem uma coisa errada comigo? Não falta nada, gente. E uma das dicas é, se parece loucura, é para você mesmo. Loucura eu orar agora por esse cara no meio da rua. É loucura eu ligar para essa pessoa agora, e é loucura eu mandar essa mensagem.
É isso aí. Esse é o caminho. Coloca para mim em 2 Pedro 1,3, por gentileza. Seu divino poder nos deu todas as coisas, ou tudo do que necessitamos para a nossa vida de piedade. Ou seja, tudo para a nossa vida de piedade, a nossa vida de fé, de manifestar esse poder, Deus já nos deu tudo, por meio do pleno conhecimento daquele, de Jesus, que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Já não falta nada mais na nossa vida. Então, como que eu posso começar se eu não sei nem orar por pessoas? E eu vou ler o último texto com você, que está em 1 Coríntios 12, 31. Paulo, ele faz algum parênteses, lembra que eu falei? Ele faz alguns parênteses, ele fala assim, ó, esses são a lista dos dons, mas primeiro preste atenção, vocês são um corpo, então os dons se manifestam de forma diferente. Ele falou assim, mas mesmo assim eu acho que essas pessoas não vão entender, eu vou fazer mais um parênteses. Aí ele fala assim, ó, entretanto procurai com zelo os melhores dons, o próximo versículo, ou a próxima parte. Tem outra parte do versículo, que vocês já conhecem também. A segunda parte diz assim, passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Ou seja, ele está falando dos dons, ele fala que nós somos um corpo, ele fala assim, olha gente, vocês vão procurar esse negócio do sobrenatural, mas vocês precisam entender o seguinte, existe um caminho ainda mais excelente que os dons. Qual seria esse caminho? É o capítulo 13, 1 Coríntios 13 diz o quê? Qual que é o capítulo? Vocês lembram ou não? É o capítulo que descreve o amor. E por isso que o contexto desse capítulo são os dons do Espírito. Vocês sabiam disso? Não é casamento, não é relacionamento, né? Mas no corpo de Cristo. Então aí ele faz essa pausa e fala assim, o mais importante de tudo, gente, é que vocês amem as pessoas. Porque os dons, eles são para potencializar o amor de Deus na vida das pessoas. E aí depois no capítulo 14 ele volta a falar dos dons mais na prática. E aí eu quero dar a primeira chave para você sair daqui com algo prático. Ame as pessoas ao teu redor. Seja com uma palavra, libere graça sobre a vida dos que ouvem. Chegue assim, encoraje as pessoas, comece a amar as pessoas. Ame as pessoas ao teu redor. Comece a parar de julgar, né? Eu falo assim, sabe que eu creio que uma das partes do discernimento de espíritos é você discernir as pessoas espiritualmente? Eu olhar e falar assim, cara, você, né? Eu não te conheço, cara, mas eu percebo que você é chamado para ser líder, né? E eu estou sentindo de verdade sobre a tua vida. Eu vejo que Deus colocou uma fome, uma sede de você viver algo extraordinário, isso é óbvio, né, para todos, mas especialmente para você, para levar mais pessoas com você como líder. Eu creio que Deus está colocando sementes daquilo que você ainda vai viver no futuro, e uma delas é manifestar o reino de forma poderosa. Eu vejo Deus te usando com sinais e maravilhas, e eu declaro você vivendo isso ainda de forma acelerada nos próximos meses, próximas semanas, até nessa semana ainda, vendo cura acontecendo, transformação, palavras proféticas, você sendo usado para capacitar outras pessoas. E eu declaro isso em nome de Jesus. E você pode amar pessoas, encorajando, orando. Ah, eu não sei orar por cura, ora do teu jeito. Sabia que eu já levei pessoas para Jesus mesmo não sendo curadas? Por quê? Porque elas se sentiram amadas. Mas como assim você ouviu a voz de Deus? Como assim? Como que é isso? Isso não é privilégio meu, isso é teu também. Você tem um relacionamento com Deus? Não tenho. Mas como funciona isso? Ame as pessoas.